Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos continuar falando sobre a Páscoa, aliás, a semana inteira, né? Vamos ver se no domingo a gente encerra o assunto da Páscoa com a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá. A Páscoa, ela é a data mais importante no mundo cristão que tem, tá bom? Entre todas as datas comemoradas, a Páscoa deve ser a mais importante. Nós comemoramos muito o Natal e até parece que o Natal é mais comemorado do que a Páscoa, porque solta fogos, as pessoas ficam naquela euforia, né, de fim de ano, mas a Páscoa ela é mais importante. Duas coisas para se notar também, que sobre o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, a gente só encontra o nascimento de Jesus Cristo aqui dentro do livro de Mateus e dentro do livro de Lucas, né, contando a narrativa ali dos 4 evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, só tem o nascimento de Jesus Cristo ali em Lucas e também em Mateus. Os outros 2 evangelhos sinóticos não tem. Já sobre a Páscoa, sobre o sacrifício, né, a semana em que Jesus Cristo vai ser sacrificado, com muitos detalhes, tem nos 4 evangelhos sinóticos, tá bom? Aliás, se nós fôssemos tirar, né, a parte do Natal, do nascimento de Jesus Cristo dentro das Escrituras, né, nós tiraríamos aí somente Mateus capítulo 1 e capítulo 2 e Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Agora, se fosse tirar sobre a Páscoa, né, sobre o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, isso seria cerca de 35, 40% das escrituras seria tirada, né? Muita coisa. Então veja que as escrituras falam muito mais sobre a Páscoa do que sobre o Natal, né? Aliás, o Natal, né, é mais uma data comemorativa que nós temos, né? Porque a gente sempre vai existir, tá bom? Sempre vai existir. Então, não tem uma coisa assim, eu comecei a existir agora. Então, sempre vamos existir. Então, você comemorar cada ano, né, não faz tanto sentido assim como a Páscoa, que traz uma novidade de vida para nós. Tá bom? E a outra questão também é que dentro das escrituras não fala sobre comemorar o Natal. Nós comemoramos, né, uma data cristã que todos comemoramos, traz o bem, o coração das pessoas ficam mais enternecidos, porém, a Páscoa não, a Páscoa ela é um mandamento, né? O Natal não é um mandamento, né? Mas também não tem nada dentro das escrituras que proíba a gente festejar o Natal, né? Estamos praticando bem, celebrando, juntando com a família, amigos, então tudo certo. Não tem nada que proíba o Natal. Agora, sobre a Páscoa, é um mandamento. A gente vê lá em Êxodo capítulo 12, né, que nós estudamos ontem, que o Senhor mandou celebrar a Páscoa. E depois que eles saíssem do Egito, né, os filhos de Israel, eles deveriam continuar ali festejando a Páscoa, tá bom? Todos os anos eles deveriam festejar a Páscoa. E não só isso, também eles deveriam ensinar aos seus filhos. E cumprindo esse mandamento, também nós devemos ensinar nossos filhos sobre a Páscoa, né? Não sobre o coelhinho, né? O coelhinho é mais uma tradição na questão comercial, né? Para vender ovo de chocolate, coisa assim. O verdadeiro símbolo da Páscoa é o Cordeiro de Deus, né? Uma ovelhinha ali pequenininha, tá bom? E aproveitando o assunto aqui de ovelhinha, uma boa maneira de ensinar na primária ou os filhos no lar é fazer uma ovelhinha. Eu vou deixar 2 links aqui de como fazer uma ovelhinha, né? Com um copinho de papel ali e algodão, bem simples, 2 ovelhinhas bem simples. Um vídeo em 1 minuto mostra ali como fazer uma ovelhinha, é um cordeirinho. E como fazer também, o outro vídeo é 2 minutinhos. Muito simples de se fazer. Eu acho que vale muito a pena para explicar para crianças, né? E até mesmo o processo de criar o cordeirinho ali junto com as crianças, eu acho que é algo fantástico também. Eu acho que vale a pena aí fazer. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O link de como fazer os cordeirinhos aí, tá bom? Continuando aqui, vamos lá. Teve alguns comentários no YouTube, né, que falaram que me agradeceram por ter falado que a Páscoa nossa, né, é a sacramental, é o sacramento, é a nossa Páscoa, tá bom? Porque na Páscoa
nós cortamos na Páscoa, no sacramento, né, nós lembramos o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? Que foi derramado por nós. Nós lembramos a morte de Jesus Cristo. E por meio dele nós ganhamos vida. Então, a nossa Páscoa nós celebramos toda semana tomando o sacramento. Teve pessoas no WhatsApp que me agradeceu muito por ter falado isso, porque fizeram algumas comparações, né? Olha, se a data da Páscoa ela é tão importante, por que, né, outras religiões elas comemoram mais do que a gente, né? Fazendo quaresma, fazendo... a Páscoa judaica, por exemplo, ela é 8 dias de Páscoa, né? Vamos dar continuidade aqui na mensagem, né? Eu dei uma pausa aqui, que a Carol chegou já da faculdade e a Lessie, né? A cachorra, ela fica muito eufórica brincando, então faz bastante barulho, então eu dei uma pausa aqui para elas brincar um pouquinho. E agora eu vou voltando a gravar aqui, tá bom? Então algumas pessoas agradeceram no WhatsApp por eu ter falado que a Páscoa nossa, ela é toda semana, tomando o sacramento, né? Visto que estavam fazendo comparação que em outras religiões a Páscoa é comemorada durante mais tempo, não um único dia, tá bom? E cada um, né, comemora de uma maneira diferente. Tem uns que faz a quaresma, né, de maneira que é como se fosse uma penitência, se privam de certos alimentos para se preparar para a Páscoa. A Páscoa judaica aí, como eu falei, é 8 dias de preparação para a Páscoa. Então, cada religião vai fazendo de uma maneira diferente aí. Só queria compartilhar que a nossa Páscoa nós fazemos toda semana, tá bom? Tomando o sacramento. O próprio Salvador Jesus Cristo, ao partilhar da Páscoa, né, com os seus apóstolos, ele parte o pão e diz: este é o meu corpo, e dá o cálice ali também, né, o vinho, e diz: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Então ele institui ali o sacramento para que seja feito toda a semana, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Hoje eu vou começar aqui falando sobre o Domingo de Ramos, né? Tem muitos ensinamentos que a gente vai falar essa semana. Então eu vou começar aqui pelo Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Quando ele monta, né, no jumentinho ali, vai entrando e todo o povo vai saudando ele ali com ramos de palmeiras. Algo interessante aqui é que Cristo ele estava com muito apoio da multidão, né, nesse domingo de Ramos, que ele entra ali em Jerusalém como um rei. E 6 dias depois, eles clamam, né, perante Pilatos ali: crucificai-o. Isso está aqui em João capítulo 19, versículo 6, né? E vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os guardas clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então, em poucos dias, né, 6 dias, o povo estava clamando a ele como rei, e 6 dias depois estavam gritando ali: crucificam. Vamos continuar aqui então. Eu vou pegar detalhes aqui em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 6. O versículo 6 diz assim: e indo os discípulos e fazendo com o que Jesus lhe ordenara. O que Jesus havia ordenado aos discípulos aqui, versículos antes? De ir a uma aldeia vizinha ali, e eles iriam achar um jumentinho preso ali, e era para eles soltar esse jumentinho e trazer, né? E se alguém dissesse alguma coisa, falasse que o mestre, né, estava precisando deles, e logo a pessoa despediria ali, permitindo levar o jumentinho embora, tá bom? Esse detalhe aqui, né, a gente vê lá em Marcos e em Lucas, falando aqui em Mateus capítulo 21, é falado de indo os discípulos, não cita quantos são, né? Mas lá em Lucas e também em Marcos, menciona que são 2 discípulos e cita o nome dos discípulos, que é Pedro e João, que vão buscar lá o jumento e a jumentinha. Nos outros evangelhos sinóticos ali, fala sobre buscar o jumentinho, tá bom? Que estava amamentando ainda, né? Ele era bem pequeno. Mas a intenção é mostrar que nunca ninguém foi montado nesse jumentinho. Já no Evangelho de Mateus, ele mostra um detalhe que eles não trouxeram somente o jumentinho, trouxeram a mãe do jumentinho também, tá bom? Então,
Vamos lá, acompanhando aqui o versículo 7, ó. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e assentou-se em cima. Aqui quando fala que colocaram as vestes sobre o jumentinho para Jesus Cristo se assentar em cima, isso acreditamos que foi ali no Monte da Oliveira, tá bom? Ele se assenta ali e começa. Existe uma tradição entre os judeus que o Messias viria do Monte das Oliveiras, né? Essa tradição é escrita pelo Flávio José. Então, é descrita por ele também no livro dele. Então, Jesus Cristo monta no jumentinho ali, no Monte das Oliveiras, e vai entrando ali na entrada triunfal. Então, aqui em Mateus, é interessante que ele fala da jumenta e o jumentinho. Acredito que Mateus está sempre se referindo ao Velho Testamento, às profecias cumprindo no Velho Testamento. Então, isso é uma referência lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta, que profetiza que é o rei, o seu rei virá, montado num jumentinho, ou seja, na cria da jumenta. Aqui mostra, né, em Mateus, que eles trouxeram tanto a jumenta como o jumentinho, já que o jumentinho nunca tinha sido montado e ainda estava amamentando, sendo amamentado ali, por conta que ele era novinho, levando a jumenta junto, a mãe dele, ele ficaria mais calmo, né? Então, seria mais fácil, porque senão uma grande multidão seguindo ali, esse jumentinho ia dar trabalho, né? Então, aqui em Mateus tem esse detalhe aqui, sobre que trouxe tanto a jumenta como o jumentinho a qual Jesus Cristo sentou em cima. Versículo 8. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Então, para o jumentinho passar, né, com Jesus Cristo em cima, eles jogavam suas vestes, fazendo como se fosse um grande tapete ali, jogavam ramos de palmeiras, e ele passava por cima. Muitos ficaram com o ramo do palmeira na mão, acenando, né, acenando ali. O ramo de palmeira significa vitória, tá bom? E a entrada de um rei numa cidade montada em um jumentinho significa que ele veio em paz, tá bom? Isso também acontece com Salomão, né? Quando ele vai ser coroado rei, Davi ele pede, né, para que coloca ele no jumento e trazer ele ali, bem engraçado, desde o Monte das Oliveiras também ali, e entrasse na cidade, tá bom? Para ser coroado ali como rei. Então, ele também veio em paz, né, Salomão. Então, aqui Cristo é o simbolismo, ele veio em paz ali também. Próximo versículo, versículo 9, diz assim. Versículo 9 diz: E a multidão que ia adiante, que o seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então esse era o hino, né, que eles estavam cantando e aclamando a entrada de Jesus Cristo aqui em Jerusalém. Hosana ao filho de Davi. O filho de Davi é que a descendência do rei vinha por Davi, né? Então, por isso que eles clamam ao filho de Davi, que veio da descendência. Esse seria o rei. E também a promessa do Messias viria pela linhagem de Davi. Então, eles conheciam bem essa profecia, por isso que eles clamam, né? Dizendo, Hosana ao filho de Davi. Também aqui, vamos aqui para o versículo... Aqui é interessante, eu marquei aqui que Jesus, ele é o rei, né? Só que ele é um rei muito diferente de outros reis, como a gente assiste em filme, ou reis, né, de impérios. Porque Jesus Cristo, ele é um rei que serve as pessoas. Normalmente você tem a imagem de um rei, né, sentado num trono, e as pessoas vindo servir a ele, né, que ele só coleta impostos ou coisa assim. Mas Jesus Cristo não. Ele, como rei, ele servia as pessoas, tá bom? Então, é interessante qual poderoso o nosso Cristo é e o qual humilde também de servir as pessoas ele fazia. Isso me lembrou Mosias capítulo 2, versículo 18, falando sobre o rei Benjamim, que é um protótipo de Cristo também, né? Diz assim: Eis que me haveis chamado vosso rei,
E se eu, a quem chamei vosso rei, trabalho para vos servir, não deveis vós trabalhar para servirdes uns aos outros? Então, se Cristo, que é o nosso rei, o poder máximo, ele trabalhou para servir as pessoas, quanto mais nós devemos servir uns aos outros, né? Aqui o rei Benjamim, né? Ele dá esse exemplo também, que toda a vida dele, mesmo sendo rei, ele trabalhava com as próprias mãos para abençoar, não somente para ter o sustento dele, mas para abençoar o povo também, né? Abençoando todos ali. Vamos lá, vamos finalizando aqui. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa. O versículo 10. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este, né? E o versículo 11 diz: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, né? Então, os sacerdotes, né, começaram a ter inveja disso, né, de Jesus Cristo chegando, montando no jumentinho. Então, tem registrado lá em Lucas capítulo 19, versículo 38, dizendo assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram entre a multidão alguns dos fariseus e mestres, repreendendo os seus discípulos. E respondendo ele, disse: digo-vos que se estes se calarem, logo as pedras clamarão, né? Aqui é interessante que os fariseus, os mestres ali, vendo toda aquela multidão aclamando Jesus Cristo ali, aquela grande alvoroço, aquela grande festa de Jesus Cristo chegando, eles começaram a falar para os discípulos: repreende, não deixa, eles estão chamando ele de rei, de Messias. E aí o próprio Senhor fala: olha, se eu pedir para esse povo se calar, né, as próprias pedras clamarão, né? Eu acredito também que isso é literal, tá bom? Porque o Espírito estava tão forte ali, né, que se a multidão parasse de clamar ali, as próprias pedras clamariam, né? Algo interessante sobre as pedras clamar, né, é a alvenaria do templo. Eu vejo a alvenaria do templo, né, o templo ali, como uma pedra que presta o testemunho do nosso Salvador. Logo no templo, em todos os templos, a gente vê escrito na entrada, né? A casa do Senhor, santidade ao Senhor. Então é uma alvenaria que está prestando testemunho ali do nosso Salvador. Bom, vou finalizar por aqui a mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.